Bom dia, gente. Bom, dando continuidade para a nossa monitoria de sábado, hoje eu pensei em trabalhar com vocês algumas questões, já que a gente já revisou toda a matéria até aqui. Então, eu achei que seria bacana trazer algumas questões da ordem para a gente repassar todo o conteúdo de uma forma mais prática. Então, eu separei 10 questões e a gente vai passar por cada uma delas. Bom, a primeira é recente, né, de 2022, e ela diz assim: Pedro Laurentino deseja constituir uma sociedade limitada, unipessoal, cuja denominação será Padaria São Félix do Piauí Ltda, sediada em Teresina. A inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações de atos posteriores no registro empresarial assegura o uso exclusivo do nome empresarial. Então a gente está vendo que o Pedro, ele constituiu uma sociedade daquelas exceções que a gente tinha dito, né? Porque a regra é que as sociedades sejam pluripessoais, né? A regra é que seja constituído de dois ou mais sócios. Mas aqui ele está seguindo essa atividade sozinho. E, enfim, assegura o uso exclusivo do nome empresarial nos limites do estado do Piauí, nos limites do município de Teresina, em todo o território nacional ou em toda a região Nordeste. Bom, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o nome empresarial ele é registrado na junta comercial. E a junta comercial, ela é estadual. Então, a partir daí, a gente já consegue ter um parâmetro. Então, vamos imaginar que ele tem essa sociedade. Vai valer só no município de Teresina? Não faria sentido que fosse só no município, porque é uma região muito pequenininha para a gente delimitar algo tão importante quanto o nome de uma empresa, né? Pode ser que seja uma empresa pequena, mas e se ele expandir? O que vai acontecer? Em todo o território nacional também é muito abrangente. Você pode ver que tem algumas sociedades que a gente vê por aí. Ai, açougue dois irmãos, loja duas irmãs. Poxa, em cada lugar você tem um negócio desse. Então imagina se no país todo fosse proibido ter esse nome. Então é uma extensão muito grande dependendo da sociedade que a gente está falando. Em toda a região Nordeste, também não, né? Porque a gente não define muito isso de região. Então, a nossa resposta vai ser nos limites do estado do Piauí, justamente porque esse registro, ele é, né, estadual. E aí, o artigo 1166, ele vai falar exatamente isso, que a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. E aí a gente vai ter, né, a questão da marca, por exemplo, que pode ser registrada no INPI, mas aí é outra coisa, e aí vai valer para todo o território nacional, mas no caso do nome empresarial, vai ser o estado. Ok. E aí a nossa próxima questão, também mais ou menos recente, 2021, e ela diz o seguinte: em razão das medidas de isolamento social propagadas nos anos de 2020 e 2021, muitos administradores precisaram de orientação quanto à licitude da realização de reuniões ou assembleias de sócios nas sociedades limitadas, de forma digital, ou a possibilidade do modelo híbrido, ou seja, o conclave é presencial, mas com a possibilidade de participação remota do sócio, inclusive proferindo voto. Essa questão, ela já traz um assunto super atual para a gente, principalmente pós-pandemia, né, se você for considerar 2021, que é a necessidade dessas reuniões serem de maneira híbrida ou de maneira totalmente remota, justamente para os sócios não terem que se deslocar até aquela sede, né, para participar de uma reunião ou para dar a sua opinião, enfim, para manifestar o seu voto. E aí, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta. Alternativa A. Na sociedade limitada, é vedada tanto a reunião ou a assembleia de sócio de forma digital, quanto a participação do sócio e o voto à distância. Alternativa B. Na sociedade limitada, é vedada a reunião ou assembleia de sócios de forma digital, mas é possível a participação de sócio e o voto à distância. Na sociedade limitada, é vedada a participação e o voto à distância nas reuniões e assembleias, mas é possível a reunião ou assembleia de forma digital. Essa já até é meio confusa. E alternativa D. Na sociedade limitada é possível tanto a reunião ou a assembleia de sócios de forma digital, quanto a participação do sócio e o voto à distância. Então, coisas que a gente precisa considerar. Como eu já falei, hoje é uma necessidade você fazer certas coisas online,
justamente para não ter esse trabalho de locomoção, para não deixar um sócio prejudicado, né, quanto a isso. E é uma realidade do nosso sistema. O judiciário já faz audiências online. Então, o que que é fazer uma assembleia e uma reunião à distância? Então, a nossa resposta acaba sendo a alternativa D, que é justamente é, é possível tanto a reunião ou a assembleia de forma digital, quanto a participação do sócio e o voto à distância. E isso tudo com base no artigo 1080, né, que fala que o sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou assembleia. E no parágrafo único fala, né, que essa reunião ou assembleia poderá ser realizada de forma digital. Então, essas duas situações é possível. É possível participar, é possível fazer essa reunião de forma digital e é possível votar à distância. Aí a nossa terceira questão. Luísa Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura uma assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no registro empresarial para a regularidade de exercício da empresa. Então, ok, a Luísa ela quer iniciar essa atividade econômica e ela quer regularizar tudo certinho. Ok. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual é alternativa A, dispensada até o primeiro ano de início da atividade, sendo obrigatória a partir de então. Alternativa B, obrigatória antes do início da atividade. Alternativa C, dispensada caso haja opção pelo enquadramento como microempreendedor individual. Ou alternativa D, obrigatória se não houver enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Recapitulando tudo aquilo que a gente viu sobre a questão do registro, sobre a questão da regularidade, a gente pode tentar lembrar que o registro ele é regularizatório. Ou seja, para uma pessoa ser considerada empresário, ela não necessariamente vai ter um registro lá na junta comercial, tudo certinho. Não necessariamente, né, a marca dela vai estar lá no INPI, tudo bonitinho. Não. O registro, ele é regularizatório. Então, ele é obrigatório, sim, ele regulariza a atividade, né? Antes de você iniciar a atividade, você tem que fazer esse registro, mas ele não é constitutivo. Então, por exemplo, se essa Luísa Betim, ela resolve fazer essa atividade de uma maneira irregular, ela vai continuar sendo uma empresária, porque basta ela ter os requisitos, né, de profissional e habitual. Então, ela pode ser considerada empresária mesmo sem esse registro, mas esse registro ele é obrigatório antes da atividade. Então, não tem o que falar sobre, é obrigatório depois do primeiro ano. Não, você vai viver um ano na irregularidade, depois você vai regularizar? Não faz sentido. A questão do microempreendedor individual, o MEI, né, ele tem facilidades, ele tem algumas simplicidades em relação a algumas coisas. Mas quanto ao registro, não. Tipo, todo mundo tem que ter esse registro. É obrigatório. Porque, na verdade, o MEI e a EPP, elas são classificações, né? Elas não são tipos empresariais em si, é mais um enquadramento. Então, a gente vai ficar com a alternativa B, que é exatamente o que fala no artigo 967 do Código Civil, né? Que é obrigatória essa inscrição do empresário. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade, Monsenhor. E de acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta. Então, o que a gente pode tentar lembrar sobre essa questão do nome empresarial? A gente viu que o nome empresarial ele pode ser a firma, que é o nome civil, né, da pessoa. Então, por exemplo, se eu me tornar uma empresária individual, eu vou usar o meu nome, né, Débora Oliveira. Então, essa é a minha firma. Ok. A gente pode usar a denominação, que pode ser utilizada, né, pela limitada, pode e principalmente pela sociedade anônima. A sociedade anônima sempre vai usar a denominação, que é um nome que você invente, né, para referenciar a sua sociedade. Então, a Americanas, a Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, todos esses nomes não são nomes de pessoas, são denominações.
E aí, na sociedade anônima também, isso é uma curiosidade que vocês ainda vão ver, essa denominação você pode até usar o nome de um fundador, por exemplo, ou o nome de uma pessoa que seja muito importante para a sociedade, né? Que tenha sido assim crucial para o desenvolvimento daquela empresa. Mas aí, mesmo que você use o nome desse fundador ou o nome dessa pessoa muito importante, vai continuar sendo uma denominação. Não vai ser considerado uma firma, né? Porque você vai estar fazendo uma homenagem. Você não vai estar usando o nome da pessoa em si como se fosse um único sócio, por exemplo, um único acionista. Então, a gente tem firma, denominação, e por último, o CNPJ, né, que as sociedades anônimas também costumam usar, justamente pelo porte dela, né, pela grandiosidade, enfim, também é possível. Mas, voltando aqui, o empresário individual, ele é conhecido por esse Monsenhor. E aí, a gente vai ver, ele pode usar só o Monsenhor? Ou ele vai ter que colocar um Monsenhor no final, ele vai ter que misturar com o nome dele? Como que vai funcionar essa firma? Alternativa A. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma. Então, aqui a gente já tem um detalhe, né? Esse livremente, ele é muito forte. E no direito, todas as palavras que excluem muito, você tem que tomar cuidado. Em relação à firma, ela não é livremente escolhida pelo empresário, justamente porque a firma é o nome civil. Então, ele tem que usar o nome civil dele. Alternativa B. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Então, aqui não, porque ele é um empresário individual, ele não precisa usar a denominação. A denominação, ela é mais usada em sociedades que tenham mais pessoas, né? Justamente para facilitar, para você não ficar colocando o nome de uma renca de gente. Então, a denominação, ela é usada para facilitar. Então, no empresário individual, não teria essa necessidade de usar a denominação indicando, né, esse objeto social. Alternativa C. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera por firma constituída por seu nome completo ou abreviado. E aqui a gente já tem uma alternativa muito interessante, porque é justamente isso, o empresário individual, ele usa essa firma, e essa firma, ele pode usar tanto o nome completo quanto o nome abreviado. Então, por exemplo, o meu nome, Débora Silva Oliveira, eu poderia usar Débora S.O., por exemplo. Então, não teria problema, porque é o meu nome. Eu só estou usando de uma maneira abreviada. Ou eu posso usar o nome completo, não tem problema algum também. E alternativa D. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a alternativa D, ela complementa a alternativa C, de certa forma. Porque a regra, como a gente vai ver, então nisso entendam que a alternativa C é a nossa alternativa correta, mas a regra é que esse empresário individual, ele vai usar a firma. Ok, nome civil completo ou abreviado. E aí, ele tem uma opção, né? Se ele quiser, ele pode sim usar esse Monsenhor, que é uma forma que as pessoas vão reconhecer ele de uma maneira mais precisa, né? Então, por exemplo, o nome dele é Cruz Machado. Ok, pode ser 30 Cruz Machado naquela cidade. Vai que é uma cidade que tem um monte de gente da família dele, a família dele gosta desse nome, e aí ele tem uma renca de primo que chama Cruz Machado. Então, como que você vai identificar qual é o Cruz Machado do empresário individual? Então, você pode usar esse Monsenhor, porque é uma maneira mais específica de identificar ele. E seria até melhor mesmo, porque aí não vai ter confusão. É ele é o Monsenhor. Então, ele pode usar essa firma com o nome completo ou abreviado, e adicionando ali uma designação mais precisa. Então, pode ser, por exemplo, Cruz Machado, Monsenhor. Ok. Ou se não, Cruz M. Monsenhor. Então, ele tem que usar o nome civil dele. E aí, esse Monsenhor seria um complemento. E aí, o gênero da atividade também não é proibido de se colocar, é bem bacana que se coloque. Então, ele pode usar. Ali não fala exatamente a atividade, né, que ele vai fazer. Mas, por exemplo, poderia ser Cruz Machado, Monsenhor, Esfirraria. Então, ele pode especificar, né, qual ramo que ele vai, ou Cruz Machado, Monsenhor Alimentos, enfim. Tudo isso é válido, mas o nome ele vai ter que usar.
Esse nome civil é obrigatório. A outra questão. Na sociedade Apuí Veículos Limitada, a sócia Eva foi eleita administradora pela unanimidade dos sócios para um mandato de 3 anos. Em razão de insuperáveis divergências com os demais administradores sobre a condução dos negócios, Eva renunciou ao cargo após 1 ano de sua investidura. Então, ok. A Eva é administradora da limitada. E a gente viu, né, que o administrador limitado ele tem que ser uma pessoa física, né? Não necessariamente ele precisa ser um sócio, mas ele tem que ser pessoa física. A eficácia da renúncia de Eva se dará em relação à sociedade desde o momento em que, alternativa A, a Assembleia de Sócios ratifica o ato de Eva e, em relação a terceiros, após a averbação da renúncia. Alternativa B, é designado novo administrador para substituir Eva e, em relação a terceiros, após a averbação ou publicação da renúncia. Alternativa C, esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação da renúncia. E alternativa D, o termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da administração e, em relação a terceiros, após a publicação da renúncia. Então, recapitulando, né, os administradores da limitada, a gente pode lembrar que não vai ser só um, né? Pode ser mais de um administrador, vai ter que ser pessoa física, enfim, não precisa ser sócio. Ele vai ter as responsabilidades, né, determinadas certinho no contrato social. Se não tiver, vai ter algumas restrições que o código prevê, né? Por exemplo, ele não vai poder alienar imóveis da sociedade de maneira irrestrita, né? Mas aqui, nesse caso, a nossa alternativa é a alternativa C, que fala justamente que esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva e em relação a terceiros após a averbação e publicação da renúncia. E isso lembra um pouquinho também sobre a questão das dívidas, né? Da diferença entre a renúncia para os sócios e para terceiros. E assim como a gente falou da dívida, né? A diferença entre o que alienou e o que comprou, e em relação a terceiros. Então, aqui a gente vai ver que, para essa sociedade, a renúncia vai valer a partir do momento que ela tomou conhecimento, a partir do momento que a Eva chegou para eles, falou: olha, eu quero sair, vai valer. Agora, em relação a terceiros, é necessário essa documentação, né? É necessário essa averbação e publicação. E aí, os fundamentos para essa alternativa tá no artigo 1063 do Código Civil, que fala, né, que o exercício do cargo de administrador, ele cessa pela destituição. Então, ela resolveu sair, ela saiu, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado e não houver recondução. Então, ela pode sair tanto pelo prazo, né, que se esgotou, então, definiram que ela ia ficar como administradora por 5 anos. Acabou os 5 anos, ela vai embora. E aí, se não tiver uma expectativa de recondução, né? Se a sociedade não avisar ela que ela vai continuar, ela saiu. E aí, no parágrafo terceiro, fala que a renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento que toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante. E em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Nossa próxima questão. O engenheiro agrônomo Zacarias é proprietário de 4 fazendas, onde ele realiza, em nome próprio, a exploração de culturas de soja e milho, bem como a criação intensiva de gado. A atividade em todas as fazendas é voltada para a exportação, com o emprego de intensa tecnologia e insumos de alto custo. Zacarias não está registrado na junta comercial. Então, ok. Analisando essa questão, a gente vê o quê? O Zacarias, ele é ah, um trabalhador rural, né? Independente dele ter muito dinheiro ou não, né, dele usar esses insumos de altos custos, a atividade dele é desempenhada na zona rural. Ele é um profissional rural. Então, se a gente for recordar sobre o que a gente já viu, o profissional rural, ele tem algumas diferenças do empresário normal. Não que ele não seja normal, né? Mas ele tem algumas diferenças. Assim como o MEI e o EPP têm alguns benefícios, o trabalhador rural ele também tem algumas classificações distintas.
E aí, com base nessas informações, é correto afirmar que, alternativa A, Zacarias, por exercer empresa em caráter profissional, é considerado empresário independentemente de ter ou não registro na junta comercial. Alternativa B. Zacarias, mesmo que exerça uma empresa, não será considerado empresário pelo fato de não ter realizado seu registro na junta comercial. E alternativa C. Zacarias não pode ser registrado como empresário porque, sendo engenheiro agrônomo, exerce profissão intelectual de natureza científica, com o auxílio de colaboradores. Alternativa D. Zacarias é empresário de fato por não ter realizado seu registro na junta comercial antes do início de sua atividade, descumprindo obrigação legal. Então, analisando primeiro a alternativa C, a gente tem o o profissional intelectual, né? Ele então é engenheiro, então, em tese, ele seria um profissional intelectual. Só que, como a gente vai ver nesse casinho, a atividade dele já constitui elemento de empresa. Então, um dos exemplos que eu lembro de ter citado, né, sobre essa diferença do profissional intelectual para o empresário é a questão da pessoalidade. E ali a gente vê que ele tem um negócio muito grande. Ele usa, né, esses insumos de alto custo. Todas as fazendas dele, então já diz que é mais de uma fazenda, né, é voltada para exportação. Então, ele não é um trabalhador rural que está ali, né, plantando as suas verduras e que está ali vendendo na região. Não, ele é realmente uma pessoa que tem uma fazenda de grande porte, que está exportando, que usa tecnologia, que provavelmente tem muitos funcionários. Então, mesmo que ele seja engenheiro agrônomo e ele use todo o conhecimento de engenharia dele para o bem da fazenda, ali a gente não está vendo o Zacarias engenheiro agrônomo. Ali a gente está vendo o Zacarias que tem uma fazenda para produção. Então, a gente já vê esse elemento constitutivo, né, da empresa. Então, a alternativa C não é a nossa resposta. A alternativa D, né, que fala que por ele não ter realizado esse registro antes do início da atividade, ele está descumprindo uma obrigação legal. Então, como eu falei, o trabalhador, né, rural, essa pessoa que exerce sua profissão na zona rural, ele tem algumas diferenças em relação aos trabalhadores urbanos. Então, a nossa resposta acaba sendo a alternativa B. Então, desculpa. No caso aqui, a gente está vendo o profissional que ele trabalha na atividade rural. E no artigo 971 do Código Civil, fala que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, ele pode, observadas as formalidades que tratam, né, o outro artigo, requerer a sua inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Então, aqui, ele tem a opção de se inscrever, ele não é obrigado. Diferente do trabalhador urbano, né, do empresário urbano, que a gente vai ver que é uma obrigação esse registro. Aqui não é uma obrigação, aqui é uma oportunidade. Caso em que, depois de inscrito, ele vai ficar equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. Então, depois de ser inscrito, aí ok, aí ele vai ser obrigado aí ele vai ficar equiparado, né, esse empresário. Mas até então, ele tem essa opção, então ele não tem uma obrigação igual igual os outros, né? E aí a nossa alternativa acaba sendo a alternativa B, que fala isso, que Zacarias, mesmo que ele exerça uma empresa, ele não vai ser considerado empresário pelo fato de não ter realizado o seu registro. E aí a nossa próxima alternativa, a nossa próxima questão. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. Então, aqui a gente está vendo, né, que é uma atividade intelectual. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, já é um detalhe crucial, que aqui no enunciado já está falando que constitui esse elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Então, como a gente falou, o empresário, né, o profissional intelectual, na verdade, perdão, o profissional intelectual, ele não vai ser considerado empresário, salvo se constituir elemento de empresa a atividade ali que ele está
exercendo, né? E aqui, no caso, na própria questão já fala isso, já fala que constitui elemento de empresa. Então, mesmo que ele exerça essa atividade de natureza literária, que em tese seria do profissional intelectual, aqui ele vai ser empresário. Então, vamos ver nossas alternativas. Alternativa A. Alfredo não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Não, porque a gente viu que tem exceções, né? Então, não é. Alternativa B. Alfredo não é empresário porque não possui registro em nenhum órgão público. Como a gente já falou também, o registro ele é regularizatório, ele não é constitutivo. Então, essa também não é a nossa alternativa. Alternativa C. Alfredo é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. E essa é a nossa alternativa, porque independente dele ter esse registro, ele já é empresário, porque a atividade dele constitui elemento de empresa, independente ou não de que ele trabalhe com essa atividade de natureza literária. Então, como a gente já falou, né, o registro ele é regularizatório, ele não é constitutivo. Então, mesmo que ele não tenha essa inscrição na junta comercial, já foi configurado ali que ele é um empresário. Ele está exercendo uma atividade que constitui o elemento de empresa. E a alternativa D. Alfredo é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. E essa alternativa D, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que realmente prestar atenção nela, porque esse não, ele acabou com a alternativa. Porque se não tivesse esse não, estaria certo, né? Ele é empresário porque ele exerce atividade organizada em caráter profissional. Aí tudo bem que por ele ser um profissional intelectual, mesmo que fosse organizado e profissional, dependeria do requisito de constituir elemento de empresa, né? Mas o empresário é isso, né? Ele exerce atividade organizada em caráter profissional. Então, a nossa alternativa acaba sendo a alternativa C. E aí eu até coloquei, né, o enunciado da Jornada de Direito Civil, que fala que a inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade e não de sua caracterização. Aí, nossa próxima questão. A respeito da definição de responsabilidade dos sócios nos diferentes tipos societários, é correto afirmar que então, a responsabilidade, né? A gente viu que ela pode ser limitada, que, em regra, os sócios eles vão responder solidariamente pela integralização, né, ali daquele capital, enfim, eh, mas não vai atacar, em regra, o patrimônio pessoal. Na ilimitada, a gente já vê que vai ter o benefício de ordem, então primeiro vai executar todos os bens da empresa, mas tem sim muito mais facilidade para atacar o patrimônio pessoal. Então, acabou o patrimônio da empresa, vai direto para o pessoal. E a gente tem a responsabilidade mista, né? Que a gente vê lá na sociedade em comandita simples, né? E também em conta de participação, a gente pode ver essa responsabilidade mista em relação ao sócio ostensivo, né? E ao sócio participante. Então, vamos ver as alternativas sobre a responsabilidade. Alternativa A. Nas sociedades anônimas, os sócios eles podem ser responsabilizados no limite do capital social, não estando sua responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que subscreveram ou adquiriram. E essa alternativa, mesmo que vocês ainda não tenham visto a sociedade anônima, a gente é bacana explicar isso para vocês. Vamos pensar numa sociedade anônima. Qual que são as características principais de uma sociedade anônima? É o fato do grande porte, né? Ela é gigantesca, ela normalmente, né, ela abarca todo o país ou até internacionalmente. Então, é uma estrutura muito, muito grande. Quando você vai lá comprar as ações, porque na sociedade anônima, né, a de capital aberto, a gente tem essa venda de ações, enfim, e isso é bem fácil de entender, porque muita gente, né, trabalha com isso de ações, ou já ouviu falar, enfim. E quando você compra a sua ação, ela tem um valor. Então, ela pode ser R$ 1, ela pode ser 10, ela pode ser 100, ela pode ser 1.000. Então, ela tem vários valores. Mas vamos supor que você comprou uma ação de R$ 10. Você viu uma empresa lá bacaninha, você falou, nossa, tá barato, vou comprar agora porque eu acho que vai melhorar. Imagina se por uma ação de R$ 10 você tem que integralizar todo o capital social.
Então, se você comprou uma ação de R$ 10, você vai integralizar 10 milhões? Você vai integralizar, tipo, 10 bilhões, por exemplo? Não faz sentido. Então, na sociedade anônima, a gente não tem essa responsabilidade no limite do capital social. A gente tem essa responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações. Então, a sua responsabilidade vai ser em relação àqueles R$ 10 da ação que você comprou. Não vai ser em relação aos 10 milhões ou aos 10 bilhões que aquela empresa tem. Então, essa não é a nossa alternativa. Alternativa B. Nas sociedades em comandita simples, os sócios comanditários são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, se a gente for lembrar da sociedade em comandita simples, a gente vai ver que tem o comanditado e tem o comanditário. E um deles vai ser, assim como o ostensivo, né? Ele vai fazer os atos negociais, ele vai estar ali vendendo, né, interagindo, ele vai estar ali fazendo o objeto social realmente daquela empresa. Enquanto o outro, ele vai ficar mais quietinho, ele investe. Então, a gente vai ter essa diferença em relação às responsabilidades deles, né? Por isso que é uma responsabilidade mista. Alternativa C. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada cotista é limitado ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. E alternativa D. Nas sociedades em comum, os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, mas não haverá solidariedade entre eles. E essa última a gente já vê que está errado, porque a sociedade em comum, vamos recordar o que é ela. A sociedade em comum é uma sociedade regular, né? Ela não tem registro, ela não tem personalidade jurídica, então ela vai responder ilimitadamente. Isso está ok. Mas agora dizer que não vai ter solidariedade entre eles, aí que tá o erro, porque vai ter, eles são solidários, né? Eles estão executando aquela atividade juntos. Então, nesse caso, a nossa alternativa é a alternativa C, que justamente fala da sociedade limitada, né? Que nas limitadas a responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, diferente da sociedade anônima, aqui a nossa responsabilidade ela não vai ser só limitada em relação à nossa porcentagem ali de representação na sociedade. Porque em relação às obrigações sociais, sim, vai ser limitado com aquela porcentagem que você tem. Mas em relação ao capital social, todo mundo vai responder solidariamente. E na anônima, não, né? Porque na anônima você vai responder em todos os casos, só em relação ao preço, né, da emissão das ações. E aí, eu até coloquei uns artigos dessa questão, que é o 1045 do Código Civil, que fala, né, que na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, né, que obrigados somente pelo valor de sua cota. Porque os comanditários, eles não executam nenhum ato de gestão, eles só estão ali investindo naquela sociedade. Enquanto o comanditado é o que faz tudo, é o que assume, né, as obrigações, assume o risco, porque é ele que está exercendo, de fato, a atividade, né, perante os terceiros e fazendo os atos negociais. Artigo 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, na limitada, a gente vai ter essa responsabilidade em relação ao capital. E na sociedade anônima, a gente até brinca, né, que a sociedade anônima ela é mais limitada do que a limitada, porque na sociedade anônima você nunca vai responder solidariamente pelo capital social, você vai responder de acordo com as suas ações. Então, essa é a nossa resposta. A outra questão. O empresário individual, José de Freitas, alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbando a margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, sua eficácia depende. Então, ok.
José, né, empresário individual, ele vendeu o estabelecimento. A gente viu, né, que para venda do estabelecimento vai ter o trespasse, a gente vai ter a questão do aviamento, né, que vai ter aquele sobrevalor, que a gente vai considerar todo o histórico da empresa, toda a sua clientela, a sua freguesia, a sua expectativa de lucro, a sua reputação, enfim. E aí, nesse trespasse, você determina um aviamento, ok. E aí, vendeu. A gente vai ter também aquela cláusula, né, de não restabelecimento, que a pessoa não vai poder fazer concorrência desleal, pelo prazo, né, de 5 anos, quando omisso. E se for previsto no contrato, você pode colocar mais, você pode colocar menos. Ou se o comprador não tiver problema, ele também pode reivindicar esse direito dele. É, ok, então é isso que a gente viu sobre a alienação. Em relação a essas dívidas, ah, quem comprou assume todas as dívidas. Esse é o ponto. Quem comprou assume as dívidas. Mas quando os bens, né, daquele estabelecimento ali, que o estabelecimento é justamente esse conjunto de bens da empresa. Quando esses bens não forem suficientes para pagar todos os credores, então você tem menos dinheiro do que você está devendo, você vai precisar da autorização desses credores. E aí é isso que a gente vai passar alternativa por alternativa aqui. Alternativa A: da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento. E não, em relação à alienação, a gente não vê exatamente isso. Alternativa B: do pagamento a todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. E aí a gente já vê uma alternativa interessante, né? Que é justamente não deixar esses credores na mão. Alternativa C: da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real, e quanto aos demais credores, da notificação da transferência com antecedência de no mínimo 60 dias. E aqui a gente vê que é uma alternativa bem parecida com a anterior, mas aí muda o prazo. Alternativa D: do consentimento expresso de todos os credores quiriografários ou da consignação prévia das importâncias que lhes são devidas. E aí, essa questão dos quirografários, a gente vai ver lá na recuperação, lá na falência, enfim, porque aí tem as classificações dos credores quando a sociedade acaba, né? Então, assim, qual que é a ordem de pagamento? E aí a gente vai ver que tem a questão dos trabalhadores, né? Depois tem esses quirografários. Esses quirografários, assim, adiantando um pouco o conteúdo, eles são os últimos. Eles são os últimos que vão receber. Estão lá no fim da lista. Mas enfim. Então, nesse caso aqui, a nossa alternativa vai ser a alternativa B. Por quê? Porque esse prazo de notificação é justamente os 30 dias. Então, para vender, para alienar, né, esse estabelecimento que não possui os bens suficientes para pagar todos os credores, a gente vai precisar ou pagar, o que normalmente é mais difícil, né? Ou a gente vai precisar da autorização desses credores. Então, esses credores, eles têm que ser notificados com prazo de 30 dias para se manifestar. E aí, essa manifestação, ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Então, eles podem chegar, né, para esse empresário e falar, olha, tá tudo bem vender, tá tudo certo, ou não quero, ou eles podem ficar em silêncio. E aí, se eles ficarem em silêncio, você entende que eles permitiram, né? Mas é necessário essa comunicação. Então, a nossa alternativa B. E aí eu coloquei o artigo 1145, né, que fala que se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. E aí, esse passivo é justamente as dívidas, é aquilo que o empresário ele precisa pagar, enquanto o ativo é aquilo que ele tem. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma empresa, né, que está em processo de falência, enfim, é justamente quando o passivo está muito maior do que o ativo. Então, sei lá, você tem 1 milhão de passivo e você tem 100 mil de ativo. Óbvio que essa empresa, ela tá chegando ao fim, né? Porque não vai ter muito o que fazer. Então, esse passivo são essas dívidas. E aí, a gente termina com essa questão gigantesca. Mas ela não é difícil, não. Ela é só grande.
O contrato da sociedade do tipo simples, Angélica Médicos Associados, é omisso quanto à possibilidade de sucessão por morte de sócio. Então, a gente vê, né, que a sociedade tipo simples é aquela dos profissionais intelectuais. Inocência, uma das sócias, consulta você para saber qual a regra prevista no Código Civil para esse caso. Você respondeu corretamente que, com a morte de sócio, opera-se a dissolução da sociedade de pleno direito, caberá a liquidação da cota do sócio falecido, cujo valor, considerado pelo montante efetivamente realizado, será apurado com base no último balanço aprovado, salvo disposição contratual em contrário. Alternativa B. Opera-se a sucessão dos herdeiros do sócio falecido na sociedade. Então, os herdeiros poderão pleitear o levantamento de balanço de resultado econômico para verificação da situação patrimonial da sociedade à data do óbito, salvo disposição contratual em contrário. Alternativa C. Opera-se a resolução da sociedade em relação ao sócio falecido e caberá a liquidação da cota do falecido, cujo valor considerado pelo montante efetivamente realizado será apurado com base na situação patrimonial da sociedade à data do óbito, verificado em balanço especial levantado, salvo disposição contratual em contrário. E alternativa D, opera-se a substituição do sócio falecido mediante acordo dos sócios remanescentes com os herdeiros. Os herdeiros poderão pleitear a liquidação da cota com base no valor econômico da sociedade, a ser apurado em avaliação por 3 peritos ou por sociedade especializada, mediante laudo fundamentado, salvo disposição contratual em contrário. Então, o que a gente lembra da questão da sucessão? Primeiro, o mundo perfeito é quando as sociedades elas determinam exatamente o que vai acontecer se um sócio morrer. Mas, já que esse não é o mundo real, normalmente não tem essa previsão. Então, no caso da omissão contratual, os herdeiros eles não vão assumir o lugar do sócio que faleceu. Eles não vão entrar. O que eles têm direito é em relação à cota pertencente ao falecido, né? Então, por exemplo, numa limitada, a gente vai ter a diminuição desse capital social, né? Porque aí vai retirar esse valor que pertencia ao falecido, aí os sócios vão poder restituir esse valor na sociedade, né? Para não precisar alterar o capital. Mas enfim, mas em regra, esses herdeiros eles não vão entrar. E aí, eu não sei por que não apareceu o último slide, que é dos artigos, mas eu vou colocar ele aqui. Cadê? Mas enfim, eu coloquei aqui a alternativa C, que é a nossa correta, né? Porque o artigo 1028, ele fala, né, que no caso da morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente, o que não aconteceu aqui no caso que a gente viu, porque no contrato não tinha. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, e no caso ali também não fala, né, que eles optaram por essa dissolução, não falam que eles quiseram dar fim. O inciso 3. Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, poderia, né, os sócios permitirem o ingresso desses herdeiros, e aí todos os sócios deveriam se manifestar em relação a isso, né? Só é permitido quando todos aceitam. Mas também ali não é mencionado essa permissão dos sócios em relação aos herdeiros. Então, aqui a gente vai ter um caso de liquidação da cota, porque não aconteceu nenhuma dessas 3 alternativas aí. E no artigo 1031, né, vai falar que nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado. Então, a gente vai seguir a regra do 1028, justamente por não ter tido essa previsão expressa ali no contrato. Então, no caso de omissão contratual, a gente vai seguir essa regra. Enfim, essas foram as questões que eu separei para hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem depois. Na próxima semana eu vou ver se eu consigo disponibilizar os slides para vocês com o conteúdo da matéria que vocês estão vendo. E essa semana também tem mais questão no Instagram da monitoria, enfim. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima.